O Brasil político vive mais um daqueles paradoxos que só a nossa democracia é capaz de produzir. O Centrão quer salvar Jair Bolsonaro da prisão, mas não quer ver o ex-presidente nas urnas em 2026. Em outras palavras, ele é útil para mobilizar votos, mas é visto como um risco se voltar a disputar o Palácio do Planalto. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. Segundo caciques partidários ouvidos nos bastidores, a leitura é simples. Bolsonaro continua sendo uma máquina de transferência de votos. Seus vídeos, discursos inflamados e apoio público podem eleger dezenas de deputados, senadores, governadores e até turbinar um presidenciável escolhido a dedo. Mas, ao mesmo tempo, sua rejeição é considerada altíssima e imprevisível. É por isso que os partidos do Centrão querem a anistia, mas desde que venha acompanhada da inelegibilidade definitiva. E aqui eu já quero ouvir você. O Centrão está agindo de forma pragmática, pensando em manter a direita competitiva, ou está tentando usar Bolsonaro como massa de manobra para depois descartá-lo? Escreve aí nos comentários, porque essa é uma das maiores polêmicas do momento. Nos bastidores, o nome já foi escolhido. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, visto como o plano B perfeito. Ele é considerado técnico, previsível e tem baixa rejeição, ao contrário de Bolsonaro. Para o establishment e o mercado, Tarcísio é a aposta segura. Alguém que representa a direita sem carregar a mesma carga de instabilidade que o ex-presidente. O problema é que Bolsonaro não parece disposto a abrir mão da liderança. E enquanto o Centrão articula sua sobrevivência, a dúvida paira no ar. Será que o capitão aceitará ser apenas um cabo eleitoral? Nos corredores de Brasília, a palavra de ordem é pressa. Para o Centrão, não interessa apenas aprovar a anistia. É preciso garantir que Bolsonaro não seja levado ao regime fechado. Hoje, mesmo condenado a 27 anos de prisão, ele cumpre a pena em regime domiciliar, o que permite que mantenha algum grau de articulação política por meio da esposa, Michele Bolsonaro, e do filho, Flávio. Se Bolsonaro for trancado em uma cela, essa rede de influência se quebra. A comunicação com seus aliados seria drasticamente reduzida e a capacidade de mobilizar a base ficaria comprometida. Em outras palavras, um Bolsonaro encarcerado perde valor como ativo político, e é exatamente isso que o Centrão não pode permitir. É por isso que o movimento pela anistia ganhou força justamente agora, após o STF consolidar a condenação. Para os partidos do bloco, o ex-presidente ainda é uma peça essencial no tabuleiro, não para disputar a presidência, mas para emprestar sua popularidade a um candidato mais palatável, alguém que consiga unir a direita sem gerar tanto medo no centro e na esquerda. E eu quero ouvir você. Você acredita que o Centrão está defendendo a democracia ao evitar que Bolsonaro vá para o regime fechado, ou está apenas protegendo seus próprios interesses eleitorais? Comenta aqui embaixo, porque essa é uma discussão que divide opiniões. O detalhe é que enquanto o Centrão acelera os bastidores, Bolsonaro resiste. Segundo relatos, ele ainda não aceitou a ideia de indicar um sucessor para 2026. E isso cria uma situação delicada. Seus aliados precisam dele livre para transferir votos, mas ele não parece disposto a abrir mão do protagonismo. Essa tensão deixa claro que a anistia não é apenas uma pauta jurídica. É uma negociação política pesada, onde o futuro da direita brasileira está sendo decidido longe dos holofotes. Nos bastidores do poder, um nome já desponta como o favorito do Centrão e do mercado para herdar o espólio político de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Para líderes partidários, ele é o candidato dos sonhos. Tem perfil técnico, transita bem entre políticos tradicionais, ouve conselhos e, o mais importante, tem baixa rejeição. Em comparação com Bolsonaro, a diferença é gritante.
Enquanto o ex-presidente é visto como imprevisível e resistente a alianças, Tarcísio transmite moderação e previsibilidade. Para o Centrão, isso significa um candidato viável, capaz de unir a direita e, ao mesmo tempo, não assustar o centro político e o eleitorado mais moderado. Mas aqui está a questão. Será que Bolsonaro aceitará passar o bastão? O ex-presidente sempre se mostrou avesso a herdeiros políticos. Seu estilo personalista o fez centralizar todas as decisões e manter sob controle o destino do movimento que criou. Agora, diante da condenação e da inelegibilidade, será forçado a escolher entre resistir até o fim ou apoiar Tarcísio como seu sucessor. E eu quero ouvir sua opinião. Você acredita que Bolsonaro teria humildade para apoiar Tarcísio ou vai preferir manter sua base fiel, mesmo inelegível? Escreve aí nos comentários, porque essa dúvida é a chave do futuro da direita. O Centrão, por sua vez, joga em duas frentes. Enquanto pressiona pela anistia para evitar que Bolsonaro desapareça politicamente, trabalha nos bastidores para consolidar Tarcísio como o novo rosto da direita. A estratégia é simples: usar o carisma de Bolsonaro como cabo eleitoral e a imagem de Tarcísio como garantia de governabilidade. Essa combinação parece perfeita no papel, mas na prática esbarra em uma variável decisiva: a vontade de Bolsonaro de continuar sendo o protagonista, mesmo quando o sistema político já se prepara para substituí-lo. Para justificar a anistia, o Centrão trabalha com um discurso afinado. Seria um gesto de pacificação nacional. A ideia é simples. Depois de um período marcado por polarização, denúncias e condenações, perdoar os crimes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro ajudaria a virar a página e reduzir as tensões. É assim que o projeto vem sendo vendido nos corredores do Congresso. Mas será que essa narrativa convence? Para boa parte da sociedade, a anistia soa como uma traição à democracia. Afinal, como explicar que um líder condenado por tentativa de golpe de Estado possa ser perdoado, mesmo que permaneça inelegível? Que tipo de recado isso passa para o futuro? Que políticos podem tentar rasgar as regras do jogo e, no final, contar com um perdão político como saída? Aqui eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a anistia seria um caminho de reconciliação ou apenas um atalho para a impunidade? Deixa nos comentários, porque esse é o debate mais delicado que o Brasil enfrenta neste momento. Enquanto isso, o Centrão segue com a calculadora eleitoral na mão. Para eles, o que importa é ter Bolsonaro solto, mobilizando sua base, mas sem o risco de vê-lo novamente como candidato em 2026. A anistia, nesse contexto, não é sobre pacificação, mas sim sobre estratégia eleitoral. Uma forma de preservar a força do bolsonarismo, mas controlando quem vai liderar esse movimento no futuro. E é aí que mora a contradição. Se de um lado a narrativa é de paz e reconciliação, de outro o que se vê é um cálculo frio, onde cada decisão é tomada pensando nas urnas e na manutenção do poder. No fim das contas, o dilema do Centrão é claro: precisam de Bolsonaro, mas não querem Bolsonaro. Querem seu carisma, sua base fiel, sua capacidade de mobilização, mas não querem sua imprevisibilidade, sua rejeição alta e os riscos que ele representa para o equilíbrio político. É um jogo de interesse puro. Para os caciques partidários, a equação é simples. Com Bolsonaro solto, mas fora da urna, eles têm o melhor dos dois mundos. Um líder que transfere votos, mas não ameaça diretamente os planos de poder do bloco. E nesse tabuleiro, Tarcísio de Freitas aparece como a peça-chave, o sucessor ideal, capaz de herdar a força eleitoral sem carregar os mesmos desgastes. Mas será que esse cálculo vai dar certo? Bolsonaro aceitará ser apenas um cabo eleitoral ou vai insistir em manter sua base sob controle, mesmo inelegível? E o povo brasileiro aceitará ver uma anistia que pode ser vendida como pacificação, mas que muitos enxergam como um atalho para a impunidade? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa estratégia? O Centrão está sendo pragmático ou está apenas jogando sujo para se manter no poder? Escreve nos comentários, porque o debate está aí, aberto, e cada visão conta muito nesse momento da nossa história.
Se você chegou até aqui, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para acompanhar cada detalhe dos bastidores da política brasileira. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque o que está em jogo não é só a anistia de Bolsonaro, mas o futuro da democracia no Brasil.